Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Lanterna Verde Absoluto, edição número 5. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Vamos relembrar que na última HQ vimos que Sojourner Mullen confrontou Abin Sur, acreditando que ele havia exterminado toda a cidade, apenas para descobrir que as pessoas estavam vivas, presas em Oa sob um julgamento misterioso. No impulso, Joe rompeu a barreira de Abin-Sur com seu anel e se tornou uma anomalia, desencadeando uma explosão de luz que derrubou a barreira e reacendeu o poder da tropa. Enquanto isso, Hector Amon chegou para reivindicar o controle do local. Então, sem mais delongas, vamos para nossa HQ. No silêncio absoluto, uma voz ecoa nas sombras, chamando por Todd Rice, um sussurro que se repete insistentemente. Esteja com medo. As trevas revelam um círculo estranho, proclamando que o julgamento não está em andamento e que um Abinsur não pode ser nomeado. Um alerta ressoa. Você é um desconhecido no espectro da luz. As palavras se multiplicam, cercando tudo. Esteja com medo. Até que um feixe rompe a escuridão, seguido por vozes humanas gritando desesperadas ao encontrar alguém sob os escombros. Entre destroços e poeiras, homens de uniforme amarelo carregam um ferido grave, fêmur fraturado, costelas quebradas, possível hemorragia interna. Delirando, ele murmura sobre Abin-Sur, deixando seus salvadores confusos. A tensão cresce quando uma ordem fria é dada ao fundo. Você está demitido. Tire o traje e vá andando para casa. Surge então Hector Amon, com um sorriso calculado, revelando-se como um homem que decide se o ferido receberá o tratamento ou não. Inclinando-se, ele provoca: Então, por favor, fale. E com um suspiro fraco, o homem sussurra: O céu caiu. O som veio como um golpe divino, devastando tudo ao redor. Em um instante, ele estava sob os escombros, seu café, seu mundo reduzido a nada. Na beira da cidade, à margem da cúpula, viu que quem estava mais dentro já estava condenado e morto de qualquer forma. O alienígena Abin-Sur levou todos. Hal estava do lado de fora, e mesmo acreditando que seu amigo estava morto, não o abandonou. Entre poeira e destroços, uma pergunta ecoa: Onde ela está? Enquanto o resto só foi ouvido. Hal Jordan, tomado pela fúria, aponta sua arma para a criatura, exigindo respostas. Onde está Joe Mullen? Ele acusa o alienígena de tê-la transformado, de tê-la tirado dele. Com voz enigmática, a entidade responde que Joe possui um poder sem compreensão e que ela é uma anomalia. Anomalias não podem existir no espectro da luz, ele declara, prevendo que ela será caçada, e com um olhar penetrante arremata. Esteja com medo, Hal Jordan. Enquanto a tensão entre os dois atinge o seu ápice. O estrondo dos disparos rompe o ar, cada tiro carregado de fúria e dor. Hal esvazia o pente de balas douradas, lembrando a si mesmo que aquilo era por John, por todos que ele perdeu, pelo seu lar destruído. Com lágrimas contidas, encara o inimigo e cospe sua raiva. Você matou o meu! Mas antes que possa concluir, uma palavra fria e carregada de peso ecoa da criatura, quase como uma sentença inevitável. Julgamento! E vemos as mãos dele se tocarem. A mão de Abin-Sur encharcada com seu sangue negro. Um grito de dor e choque escapa de Hal quando uma mão negra e viscosa envolve a sua arma, prendendo-o com a força sobrenatural. A voz sombria declara: Julgamento, Hal Jordan. A mão negra. O nome ecoa como uma maldição carregado de ameaça e morte. Com olhos intensos e um tom de triunfo macabro, a criatura repete, como se fosse um prenúncio inevitável: A Mão Negra! Hal luta para se livrar da mão negra que o envolve, mas a substância sombria se dissolve em fragmentos, impregnando seu braço. Atônito, pergunta o que lhe foi feito, enquanto a voz ecoa: O julgamento não está mais em andamento.
Um Abinsur não pode ser nomeado. A figura misteriosa fala de um mundo que se aproxima, ordena temer a mão negra e o medo. Por fim, com um sussurro profético antes de desaparecer, deixa uma última advertência: tema a estrela negra. Exausto e ferido, o homem termina seu relato antes de desmaiar. Hector Amon, avaliando cada palavra, decide manter o sobrevivente vivo, não por compaixão, mas porque ele pode ser útil. Com um sorriso satisfeito, revela que agora sabe o que era a substância negra encontrada e ordena que o levem para um dos laboratórios. Em voz baixa, demonstra seu verdadeiro interesse: descobrir mais sobre Hal Jordan e sobre a anomalia que tanto o intriga, Joe Mullen. O nome ecoa como um desafio. Quem diabos é Joe Mullen? Cercada por uma energia esmeralda, Joe encara Hal com determinação e avisa: é o último alerta. Mas antes que possa recuar, um golpe devastador a lança pelos ares. Hal, envolto em um traje negro de poder, confessa acreditar que ela havia morrido. O café desabando, Todd morto, um clarão verde e o seu desaparecimento. Foi por isso que eu puxei o gatilho. Tudo isso aconteceu por isso. Então, o que aconteceu com você, Joe? Com o anel cintilando em pura energia, Joe se ergue, determinada, e encara seu adversário. Isto, declara com firmeza, deixando a luz verde envolver cada movimento. Em um impulso fulminante, ela dispara uma rajada que atinge Hal com força devastadora, arrancando-lhe um grito de dor. Elevando-se no ar, o símbolo de sua força brilha ao redor, enquanto ela responde à pergunta que pairava no ar: o que aconteceu comigo? O Lanterna Verde aconteceu. Joe lembra do impacto que caiu do céu, de como cada instinto gritava para fugir antes que atingisse. Num piscar de olhos, estava no deserto, sem saber para onde ia, até sentir uma força puxando-a na sua direção. Mas Hal contesta. Era na direção da Mão Negra, que se fortalecia e assumia controle. Vozes internas ecoam. Por causa dela. Por sua causa. Acusando-a de mortes e destruição. O peso das consequências recaindo sobre ambos com uma sentença. Envolto em sombras e olhos flamejantes, o inimigo acusa. Você derrubou o Lanterna Verde, destruiu o Evergreen, roubou o poder de Abin-Sur. Você é a anomalia, sou Jordan Mullen. Confusa, Joe pergunta a Hal quem é que está falando, mas a revelação vem carregada de rancor. Foi você e o anel. A voz se intensifica, repetindo como uma ordem inescapável. Tire o anel, sou Jordan Mullen. Tire o anel, sou Jordan Mullen. Tire o anel! Joe, atônita, reage com um surpreso "o quê?". Em um flash de memória, Joe encara um momento doloroso do passado. Uma voz exige que ela tire o anel, um símbolo de compromisso que um dia foi jurado sob a promessa. No dia mais claro, na noite mais densa. Mas a lembrança amarga se distorce em mágoa e acusações. Abandono, fuga, laços rompidos. Lágrimas e raiva se misturam, enquanto a figura do passado insiste: devolva o anel. Agora no presente, envolta pela luz verde, Joe responde com firmeza desafiadora: me faça tirar. Com um grito carregado de determinação, Joe libera uma rajada de energia esmeralda que incinera o ar ao seu redor, atingindo seu alvo com força esmagadora. Um urro de dor ecoa, mas a ameaça não desaparece. Uma mão sombria, grotesca, se ergue das cinzas, ostentando um anel vermelho, como um olho maligno. A energia ao redor se agita, e Joe se vê envolvida por sua própria luz, prestes a enfrentar um novo ataque. Hector Ramon, irritado, admite estar furioso. Ele pagou por aquilo e acredita que deveria ter controle, mas o Lanterna Verde se tornou um problema fora do seu alcance. Sua equipe tenta reportar, mas as notícias não são animadoras. Nenhum instrumento consegue fazer leituras ou sequer arranhar a estrutura misteriosa à frente. Amon, cansado de más notícias, é interrompido por um agente que surge apressado com um alerta urgente. Senhor Amon, temos atividade a sudoeste.
Alertado sobre a atividade, Ramon recebe imagens aéreas, uma luz verde cortando o céu e uma mão sombria avançando, ambos vindo diretamente em sua direção. O comando aéreo pede permissão para interceptar, mas Amon ordena a retirada imediata. Com um sorriso astuto, compara a situação a uma caixa de enigmas que ninguém sabe abrir, até agora. Enquanto Joe Mullen, envolto em energia esmeralda, se aproxima em alta velocidade, ele conclui: lá vem as chaves. A mão sombria avança, seus tentáculos retorcidos tentando capturar Joe, que se lança em um voo rápido para desviar. Um golpe certeiro a atinge, travando-a no ar. Enquanto isso, Amon recebe a informação. A Lanterna Verde está em apuros. Ele pouco se importa e pede dados dos escaneamentos. Finalmente, leituras inéditas começam a surgir, algo nunca visto antes. Observando o espetáculo do céu, Amon e sua assistente encaram a cena com fascínio. Deus do céu! A estrutura colossal dos Lanterna Verde começa a se mover. Amon observa com um sorriso de satisfação. Olhe só para isso. Para ele, é a mais bela das visões, e tudo graças à enigmática Joe Mullen. Ela não é mais a chave para a caixa de enigmas. Ela, na verdade, é a chave para a ignição, declara. Enquanto isso, Joe, envolta em energia e tentáculos sombrios, luta para resistir e liberar o seu poder, forçando cada fibra de sua vontade. Vamos! O imponente símbolo dos Lanterna Verde brilha no horizonte, enquanto o nome de Joe Mullen ecoa como um chamado. Envolta por uma luz esmeralda, ela segura firmemente os tentáculos sombrios que tentam prendê-la. A criatura urra, resistindo, mas Joe usa sua força e habilidade para girar no ar e lançar o inimigo para longe. Em um arco de energia pura, ela corta a conexão, deixando a massa sombria recuar aos céus, afastada do campo de batalha. Com asas de energia, Joe sobrevoa o campo de batalha, arrastando a ameaça sombria para longe, até que a sua trajetória a conduz de volta ao imenso símbolo dos Lanternas Verde. O poder concentra-se no centro da estrutura, liberando um feixe avassalador. Observando de longe, Ramon ordena freneticamente: continuem escaneando! Se perderem isso, eu mesmo acabo com vocês! A cena se fecha com dois nomes pairando no ar, carregados de destino: Sojourner Mullen, Hal Jordan. Em um espaço envolto pela escuridão, Hal Jordan e Joe Mullen flutuam exaustos enquanto diante deles surge uma figura radiante, emanando luz dourada e serenidade. Sentado em posição meditativa, ele os encara com firmeza e pronuncia palavras que quebram o silêncio. Sem medo. O momento carrega um peso solene, como se anunciasse um novo capítulo para ambos. A promessa de respostas e de novos desafios paira no ar. Essa foi uma pincelada da história da HQ Lanterna Verde Absoluto, edição número 5. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!